Hebreus 11, 24 diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Amém. Moisés nasceu num tempo difícil da história de Israel. Israel já estava no cativeiro no Egito por 350 anos quando Moisés nasceu. Naquela época, o faraó havia mandado matar todos os meninos que nascessem, porque a nação de Israel era escrava, mas estavam se multiplicando tanto que estava trazendo um perigo para o império, para o reinado, para o rei, para faraó. E então ele mandou matar todas as crianças que nascessem do sexo masculino, filho das hebreias. A Bíblia diz que as parteiras temeram ao Senhor e deixaram a criança nascer. E a sua mãe, então, vendo que não tinha mais jeito de mantê-la em casa, porque à medida que se passava um mês, 2 meses, a criança chorava, iria despertar a atenção, então ela resolve colocar o seu filho num cesto, soltar lá no rio Nilo e esperar o que iria acontecer. E Deus preparou todas as coisas, porque Deus estava por trás da história. E quando o cestinho estava lá no rio, a filha de Faraó saiu para tomar banho, e quando ela estava lá no rio, ela ouve um barulho de uma criança chorando. Uma das escravas vê o cestinho, vai buscar, e a Bíblia diz que ela se compadece, porque ela vê um bebê hebreu que estava ali, foi deixado ali para morrer, ela pensou, e ela então fica com pena daquela criança. A irmã de Moisés, que estava na margem, próxima ao ver aquilo, corre e fala para ela: a senhora quer que eu ache alguém para cuidar da criança? E a filha do faraó então manda ela buscar alguém. A menina busca a sua própria mãe, e então a filha de faraó, a princesa, paga um salário para a mãe de Moisés criar Moisés por um tempo, até que Moisés se torna maior, e então a filha de Faraó manda buscar a Moisés para morar lá no palácio com ela, e o adota como se ele fosse o seu filho. Ele foi treinado, ele foi ensinado nas melhores escolas, ele tinha tudo para estar ali no palácio e se esquecer de quem realmente ele era. As escolhas que nós fazemos em nossa vida determinam se nós vamos ter a bênção de Deus ou se nós não vamos ter a bênção de Deus em nossa vida. Então a gente às vezes tem que tomar uma decisão, e a primeira decisão que ele tomou, a Bíblia diz que ele recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, ou seja, ele se recusou ser definido por outras pessoas. Eu me recuso a ser definido por outras pessoas. Às vezes o que as pessoas falam a nosso respeito acabam definindo quem nós somos, mas não precisa ser assim em nossa vida. Eu não preciso ser o que o outro acha que eu devo ser, eu preciso ser quem Deus quer que eu seja. Mas o que vai definir a nossa vida? A nossa história define a nossa vida. Coisas que os pais falam para nós definem a nossa vida. Eu já conversei com pessoas que me falaram: pastor, quando eu era criança, o meu pai sempre falava para mim: você nunca vai ser nada na vida, você é um incompetente, você é um incapaz. E eu conversei com aquela pessoa depois de anos e anos e anos, ele um homem já, e ele falou para mim: pastor, eu não dou certo em nada, em todo o trabalho que eu entro não dá certo, porque ele carregava dentro de si uma imagem de fracasso,
de que ele não tinha competência, de que ele não podia fazer, de que ele era ignorante, que ele era tolo. Então a gente tem que aprender que eu não posso ser definido pelo que os outros falam ao meu respeito, ou pelas circunstâncias que acontecem em minha vida. Porque você pode ter tido um pai alcoólatra, e pode ter crescido num ambiente terrível, mas há um momento na tua vida que você pode dar uma virada na vida. Há um momento na tua vida que o Senhor pode entrar na tua história e dar a você um novo começo. Há um momento na tua vida que o Senhor pode entrar na tua vida e dar esperança a você, a tirar você de uma situação de tragédia e colocar você no lugar da bênção, meu amado, de esperança. Sabe, eu não posso ser definido pelo que as pessoas falam a meu respeito, acham que eu devo ser. E Moisés se recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Eu não vou ser quem as pessoas dizem que eu sou. Eu não sou filho dela. Ali não é o meu lugar, ali não é o meu povo, ali não sou eu de verdade. Aquilo que vocês viam, na verdade não era eu. Eu sou uma outra pessoa. Eu sou hebreu, sou de Deus. Uma outra história que a Bíblia conta daquele homem chamado Jabes. Seu nome significa dor. E a Bíblia diz que ele nasceu, e a sua mãe, por passar por um trabalho de parto muito difícil, colocou o nome dele de dor. E aquele menino recebeu o nome de dor, e poderia viver a vida toda resmungando e sofrendo e sendo aquilo que alguém definiu que ele deveria ser. Mas a Bíblia fala no único versículo sobre a sua história, fala: mas ele orou ao Senhor, e ele falou para Deus: Senhor, me abençoe, alargue as minhas fronteiras. E a Bíblia diz que o Senhor respondeu a sua oração, meu amado. Então eu não posso aceitar ser definido pelo lugar que eu cresci, pelas coisas que falaram para mim, pelas coisas que aconteceram em minha vida. Eu preciso ser definido pelo o que o Senhor pensa ao meu respeito, o que Deus tem para a minha vida. Não importa o que você passou na história da sua vida. Alguns tiveram uma história feliz, outros tiveram uma história trágica. Alguns tiveram uma história de um crescimento em uma casa onde havia amor, outros tiveram uma história do crescimento de uma casa onde havia guerras. Alguns cresceram num lugar em que o pai batia na mãe, outros cresceram num lar de prostituição, que a mãe levava homens para dentro de casa toda semana, um homem diferente. Cresceu num ambiente ruim. Alguns cresceram já desde a infância viciados em drogas, que foi dado pela própria mãe ou pelo próprio pai, e cresceu num ambiente terrível. Mas de repente Deus entra na nossa vida e pode falar que você não é aquilo, você não é aquilo, você não pode ser definido por aquilo. Deus tem algo grandioso para a sua vida, é o que a Bíblia diz, meu amado. Então eu me recuso ser o que me dizem que eu devo ser. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso mudar a minha história, sim. Eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso mudar o meu presente e o meu futuro. Eu não posso apagar as coisas que aconteceram, os erros que eu cometi, ficou para trás, não tem como eu mudar as coisas. Mas eu posso sim começar uma nova história. A partir de hoje, na minha vida, eu posso fazer isto. E a Bíblia diz que Moisés se recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Eu escolho perder o temporário para ganhar o que é eterno. Ele diz assim: porque ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele preferiu. Ele estava no palácio, ele tinha tudo. Às vezes as pessoas podem ter tudo desta terra e não ter nada, na verdade. Mas ele fez uma escolha. Eu sou hebreu. Ele preferiu ser maltratado, passar por situações difíceis. Ele teve que fugir. Ele tinha 40 anos de idade. Ele fugiu para o deserto. Ele foi para longe.
Ele chegou lá, não sabia onde iria ficar, pensando que a vida acabou, pensando que não tem mais do que sonhar. 80 anos de idade, o que é que vai acontecer? Quais são os meus planos? Quais são os meus sonhos? Mas a Bíblia diz que ele escolheu não ser maltratado com o povo de Deus, ao invés de usufruir as coisas transitórias, os prazeres transitórios do pecado. Tem coisas que são transitórias e que às vezes a maioria das pessoas escolhem as coisas transitórias. Tem coisas que são por um instante e vão embora. É como Esaú, que escolheu o prato de lentilhas e perdeu e vendeu o seu direito de primogenitura, de herdeiro, apenas por uma comida. Às vezes a gente, por causa de coisas momentâneas, nós entregamos o que é o eterno, entregamos o que é o melhor, entregamos o nosso chamado, entregamos o nosso sonho, destruímos o nosso casamento, perdemos tanta coisa em nossa vida por algum prazer momentâneo, uma coisa que vai embora daqui a pouco. E a Bíblia diz que ele recusou-se, ele falou: não, eu não quero os prazeres transitórios do pecado, eu prefiro escolher o povo de Deus, eu prefiro escolher estar com o povo de Deus, eu prefiro escolher, se for preciso, sofrer com o povo de Deus. Terceiro lugar, ele escolheu os valores de Deus e não os valores do mundo. Diz assim: porquanto ele considerou o opróbrio, versículo 26, o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Ele não escolheu as coisas que o Egito valorizava, ele escolheu os valores de Cristo, os valores do reino de Deus. Jesus, ele falou: você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Se a tua luz se apagar, tudo vai ser trevas. Sabe, queridos, o problema do mundo não são as pessoas do mundo. O mundo, às vezes, o mundo é trevas mesmo. O problema é que às vezes a luz não aparece ou não brilha no meio das trevas. Sabe, a função da igreja nesta terra é ser luz por onde anda. A função da igreja nesta terra é ser o sal, é dar sabor nas coisas desta vida. A função da igreja é iluminar, é mostrar o caminho, é mostrar a direção. A função da igreja não é imitar o que eles fazem, mas dar um modelo, um padrão de conduta, uma vida diferente, para que eles olhem para nós e falem: aquele povo é um povo diferente. O problema do Brasil é que a igreja cresceu, mas não é luz que deveria ser, não é sal que deveria ser. Se você ver hoje, tem crente em todo canto, meu amado. Se chegar no teu prédio, o porteiro é crente, ou se ele não é crente, a mulher dele é crente, ou se ele e a mulher não são crentes, o filho é crente. Você chegar num lugar, numa loja, alguém é crente. Na polícia está cheio de crente, Ministério Público está cheio de crente, no meio dos juízes está cheio de crente. Você vai hoje no hospital, está lotado de médicos crentes, de enfermeiros crentes, engenheiros crentes, advogados crentes, mecânicos crentes, gente crente por todo lado. Era para o país ser diferente. O que é que está errado? Não é o mundo que está errado, o mundo já é mundo, o mundo já é trevas. O que falta é uma luz que brilhe no meio das trevas e mostre qual é o caminho. Quais são os nossos valores? Quais são os valores da igreja de Cristo? Os valores de integridade, os valores de honestidade, os valores de retidão, os valores de fazer o que é certo, os valores de não enganar as pessoas, os valores de ser correto no seu trabalho, os valores de não tomar aquilo que não é teu, os valores de pagar as suas dívidas, os valores de ser um cristão correto onde você está, dar bom testemunho de Cristo, onde você vive, na sua casa, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. Quais são os nossos valores, meu amado? Porque a gente pode criticar os outros lá que roubaram 200 milhões, dinheiro que a gente não faz a mínima ideia da tão alta quantidade, mas você vai lá e dá a caixinha lá para o guarda não multar você, ou você vai lá e dá a caixinha, um lugar para passar você na frente. Quais são os valores da igreja? Ele escolheu, eu vou escolher os valores do reino de Deus, meu amado. O reino de Deus, ele é para entrar nos lugares, o reino é para contaminar todos os lugares onde ele entra.
Às vezes não é isso que acontece. Em quarto lugar, a Bíblia fala aqui que Moisés escolheu viver pela fé e não pelo medo, porque diz que ele, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Olha só que interessante, Moisés, ele fugiu, não foi por medo, ele fugiu pela fé. Pela fé ele resolveu abandonar toda a segurança que ele tinha. Pela fé ele resolveu abandonar aquilo que era garantido, para seguir a direção que ele sabia que o Senhor tinha para a sua vida. E às vezes a direção que Deus tem para a nossa vida, no começo não é bem o que a gente imagina que vai ser, meu querido. A gente acha que sempre que Deus nos dirigir, Ele vai nos levar para um oásis, e às vezes a gente vai para um deserto, às vezes a gente vai perder as regalias que a gente tinha, às vezes a gente vai perder a cama do Egito e ter que dormir numa tábua, lá na cabana, lá no meio do nada, do deserto. Às vezes a gente vai deixar de comer os manjares do Egito, para comer a carne de carneiro lá no sol, a carne de sol que está lá. A gente não sabe, ele pela fé, ele saiu de onde ele deveria sair, pela fé ele abandonou aquilo que ele deveria abandonar, pela fé ele deu passos que não foi por causa do medo. Eu escolho viver pela fé e não viver pelo medo, meu amado. Sabe por quê? Na nossa vida nós sempre somos confrontados a tomarmos uma decisão: ou eu vou viver pela fé no Senhor, ou eu vou deixar o medo entrar no meu coração e abater a minha vida. O medo é uma coisa terrível. O medo é que nem uma garra do diabo, que quer pegar na gente, apavorar o nosso coração, tirar a nossa paz, tirar o nosso sono, encher a nossa cabeça de preocupações, fazer com que a gente fique ansioso com as coisas, com o que pode acontecer amanhã, com o que vai acontecer amanhã. A maior parte das coisas pelas quais nós nos preocupamos que vai acontecer amanhã, elas realmente nunca vão acontecer, mas o medo é uma arma do diabo para tirar a nossa paz, a nossa segurança, e o diabo tenta usar esta arma contra nós, mas Moisés escolheu a fé. Eu creio em Deus, eu creio que Deus vai suprir, eu creio que Deus vai estar comigo amanhã, eu creio que eu vou para lá, mas Deus vai preparar um lugar para a minha vida. Ele, como Abraão, ele saiu sem saber para onde ia, mas Deus o acolheu, meu amado, porque Deus sempre acolhe a nossa vida. Sabe, na nossa vida nós somos colocados diante de desafios que nós precisamos escolher entre o medo e a fé, meu amado, entre confiarmos no Senhor, se é aquilo que Deus quer, confiarmos no Senhor, ou andarmos pela vista, ou andarmos pelo medo, ou recuarmos por causa do medo. Nós temos que aprender o que é que Deus quer da nossa vida, e Moisés, ele escolheu fugir do Egito pela fé e não ficou com medo da cólera do rei, porque ele sabia que Deus controla todas as coisas. 40 anos depois, quando talvez ele pensou que tudo havia acabado, na verdade era só o princípio.
bom dia, é um prazer estar aqui com você novamente nesta manhã. Espero que Deus esteja abençoando a tua vida através dos nossos programas. Eu gostaria de orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero orar por cada uma destas pessoas que estão me assistindo nesta manhã, que as mãos do Senhor estejam sobre a sua vida, a sua casa, que o Senhor enche o seu coração de paz, de alegria com a tua presença, em nome de Jesus. Se houver alguém doente, que o Senhor esteja curando esta pessoa, trazendo saúde. Eu te peço em nome de Jesus, abençoa, Senhor, as pessoas que estão nos hospitais, nas prisões, trazendo conforto, trazendo ajuda. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queria também convidar você para visitar a Igreja Bíblica da Paz. Todos os domingos nós temos 2 cultos, às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite. Terças-feiras às 8h30 da noite e aos sábados às 8h30 da noite também. Se você é pastor e quer me convidar aí para pregar na tua igreja, o ano que vem eu não tenho saído muito para pregar em igrejas, tenho pregado mais em encontro de pastores, mas o ano que vem eu vou abrir a minha agenda para poder pregar em igrejas. Então, se você quiser, aí embaixo está o telefone, você pode ligar, falar com a secretária e a gente tenta agendar o ano que vem para eu estar com vocês, tá bom? Deus abençoe você, até semana que vem, se Deus permitir. Tchau, tchau. Se você tem sido abençoado com o nosso programa, não deixe de contribuir com esse ministério. Sua ajuda fará com que a palavra de Deus alcance milhares de lares no Brasil. Ore, divulgue e contribua. Associação Proclamai. Nos bancos: Itaú, agência 8725, conta corrente 14441, dígito 7. Ou Bradesco, agência 2103, conta corrente 029236, dígito 2.